Galera, estamos aqui para um bate-papo com o psicólogo Walter Costa, nosso repórter Jonas Franco. A gente vai estar batendo um papo a respeito de números de pessoas que praticaram suicídio, como identificar a pessoa que tem esse comportamento, que é um comportamento que é identificado antes da prática do suicídio. O desenvolvimento disso, por onde começa, é uma depressão, às vezes a não aceitação de decisões, às vezes um relacionamento mal discutido, mal terminado, uma ação do outro que não é aceita. A gente vai estar batendo esse papo aqui, doutor Jonas, a respeito do suicídio. A gente que está no mês aí, um mês de prevenção. Vamos trocar aquela ideia bem bacana. Dr. Walter Costa, psicólogo, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, Jefferson, Jonas, todos os ouvintes aí. Meu nome é Walter Costa, eu sou psicólogo, especialista em psicologia clínica. Estou há pouco mais de um ano aqui em João Pinheiro, trabalhando em prol da sociedade. Isso aí, Jonas, a gente vai estar batendo um papo com o doutor aqui, trazer para a nossa população, para o nosso público, um linguajar mais popular, para as pessoas identificar, tem público de risco aí, né, os grupos de risco, né, idades onde mais são identificados casos de depressão, e não só a depressão, né, mas N os outros fatores que levam ao suicídio, né, Jonas? A gente vai estar batendo esse papo bacana aí. Com certeza, né, Jefferson, doutor Walter? Assim, é um assunto muito polêmico, né, um assunto aí da depressão, do combate ao suicídio. Lembrando que estamos aí, né, no mês do Setembro Amarelo, né, que justamente é o mês da prevenção e do combate ao suicídio. Então é bom a gente trazer isso ao nosso público, né, a população, para ter um conhecimento em cima desse assunto tão sério que vem trazendo grandes notícias e grandes tragédias, infelizmente, no país atualmente. E quando você fala em notícia, por mais que é um caso complicado de ser tratado, existe um tabu no Brasil, principalmente tendo na cidade de interior, muito pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Falar de suicídio parece que é um crime, e isso é um erro muito grande, sendo que tem um índice muito grande, né, doutor? Sim, o tabu em relação ao suicídio é histórico, né? De fato é um tema bastante desagradável, né? Seria muito melhor falar sobre futebol, claro, sobre namoro, sobre passeios, mas é um tema que precisa ser debatido por alguém. Uhum. E assim, o suicídio, ele não simplesmente eu resolvi suicidar hoje, ele se desenvolve. Sim, ele é multifatorial, ou seja, não tem uma causa específica, né? E também não acontece do dia para a noite. A pessoa está feliz, tranquila, trabalhando, estudando, namorando, e de repente acorda e fala, vou me suicidar hoje. Não é assim que acontece, né? Hoje em dia, com as informações mais difundidas aí, acho que as pessoas não pensam mais desse tipo, né? Mas durante séculos a fio, isso permeou o imaginário da população, né? Até teve uns debates dias anteriores, porque aqui em João Pinheiro, em específico, a gente tem um índice muito alto de depressão e também em seguida um índice de suicídio e com tentativas de suicídio. Como a família identifica que uma pessoa ela está caminhando para a depressão, ou da depressão ela já está passando para a prática ali para tentar contra a própria vida? Os principais sintomas da depressão, que na literatura clássica a gente chama de transtorno depressivo maior, são desânimo, choro fácil, alterações na rotina de sono, ou a hipersonia, ou a insônia, alterações alimentares, ou a pessoa come demais, ou a pessoa perde o apetite, a pessoa fica trancafiada no seu quarto, de pouco assunto. São sintomas assim mais nítidos, mais evidentes da depressão. Se uma pessoa começou a desenvolver esses sintomas, fique atento, porque ele pode, não necessariamente, mas ele pode estar em depressão. Né? Outros sintomas, assim, que de repente um leigo não consegue identificar, mas um profissional da saúde consegue com certa facilidade, não é um transtorno muito difícil de ser diagnosticado por um profissional. Aquelas frases clássicas, né? Gostaria de dormir e nunca mais acordar. Gostaria de sumir daqui para ninguém nunca mais ver minha cara. Se eu morrer hoje, amanhã ninguém vai sentir minha falta. São frases típicas de São alertas. Isso já é um alerta que alguma coisa está errada. Descontente com tudo. Sim. Sensação de culpa, de fracasso.
Assim, doutor, geralmente também, o pessoal pergunta muito, a questão de postagens, as pessoas, principalmente adolescentes, postam muito frases em redes sociais, em status, e as postagens também podem ser um indício de que essas pessoas estão com problemas, também podem chegar a cometer um suicídio através dessas postagens nas redes sociais? Podem São sim. sinais. São sinais, né? Ainda mais hoje em dia, que a preferência das pessoas por tipos de postagens são as postagens felizes, né? Estou na praia, estou no bar, estou na balada X, na balada Y. A pessoa começa a postar frequentemente: estou triste, estou desanimado, detesto a minha vida, gostaria de sumir, gostaria de morrer. É um sinal de alerta fortíssimo. A melancolia, ela chega a ser algo ligado à depressão ou não? Bem lembrado. Esse termo melancolia, inclusive, caiu um pouco no desuso, mas antigamente era o termo, não sei se você sabe disso, era o termo definidor da depressão. Da depressão. Lá no século XV, XVI, XVII, XVIII, não existia esse termo depressão, existia melancolia, né? Hoje a melancolia pode ser sinônimo de tristeza, e quem não se sente triste de vez em quando? Sim. Você, eu, todos nós. Faz parte até do nosso do comum da vida humana. Faz parte, né? e é até saudável para você diferenciar as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, que rumo a sua vida está tomando, né? São sentimentos inerentes do ser humano. Não tem como viver sem sentir tristeza vez ou outra. E o ser humano Agora, ele quando essa parece que já tem essa tristeza- facilidade de se entristecer também, né? O ser humano, eu acho que essa busca por conquistas, e geralmente quando não se atinge aquilo que busca, entra por uma tristeza, e essa tristeza pode se tornar uma doença aí, que é mais conhecida como a tal da depressão. A relação do ser humano com a tristeza e com a depressão é uma relação muito antiga, é uma questão filosófica interessante que merece ser discutida mais a fundo, mas eu só gostaria de continuar fazendo a diferenciação da tristeza normal que todos nós sentimos para a depressão. A depressão não é uma tristeza passageira, é uma tristeza contínua, né? No manual de diagnóstico psiquiátrico, a depressão essa tristeza tem que se perdurar por mais de um mês, quase todos os dias, para que ela seja considerada uma depressão. Entendi. A depressão ela é incapacitante. A família em torno da pessoa que tem esses indícios de depressão, mas não só a depressão também, de identificar essas causas. Qual o primeiro passo para a família? Olha, eu tenho uma pessoa dentro da minha casa, ela está tendo distúrbios comportamentais, o que eu devo fazer? Eu sou mãe, eu sou pai? Primeiramente, tentar conversar com essa pessoa, oferecer ajuda. Ô filho, ô mãe, ô meu irmão, ô minha esposa, ô meu marido, estou vendo que você está triste, está cabisbaixo, está diferente, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar, para tornar seu dia melhor? Fala comigo. Sem julgamento, sem valores morais, sem culpa, né? Sem atribuição de culpa. A tristeza vem, a depressão vem, tem fatores biológicos ligados, né? Fatores sociais, comportamentais, mas também tem uma hereditariedade por trás da depressão e de outros transtornos mentais. E contra a biologia não é fácil lutar. Não basta apertar um botão, quero sair da depressão hoje. Apertei um botão e saí. A questão da depressão, ela pode ser na minha família, tipo, minha avó teve, ou meu irmão teve, o risco é maior, é hereditário? Sim. Não só a questão biológica e hereditária, mas as questões sociais também, né? Quanto mais atribulada for a vida de uma pessoa, mais suscetível ela está à depressão e outros transtornos mentais. Né? E quanto mais falta a essa pessoa a habilidade de resolução de problemas, mais vulnerável também ela está à depressão e outros transtornos. Sim, importante, né, doutor? Porque, só concluindo aqui, tem pessoas que têm uma vida extremamente atribulada, né? Perde emprego, perde familiares. Esses dias para trás aí, uma amiga minha sofreu um acidente com pai, mãe, irmãos, namorado, morreu todo mundo, só ficou ela. Logicamente ela ficou muito triste, muito abalada durante um período, mas se restabeleceu prontamente, voltou a trabalhar, estudar e a fazer suas coisas, né? Então, só a atribulação do dia a dia não significa necessariamente entrar em depressão. Algumas pessoas têm mais e outras menos facilidade de lidar com seus problemas. Entendi, João. Justamente em situações, como o senhor disse aí, oferecer ajuda, que é de grande importância. Muitas vezes tem situações que podem agravar isso, como a pessoa diz, a gente ouve muito falar isso aí, que é drama, frescura, falta de Deus. Isso acaba que pode agravar a situação, doutor?
Sem dúvida alguma. Isso é apontar culpa, né? Sim, apontar culpa não serve para nada, a não ser para agravar aquele estado mental já caótico do depressivo, né? Tem gente que simula uma situação de depressão ou tentativa de suicídio, que vamos falar mais sobre isso também, né? Sim, tem gente que faz isso. É um drama? Sim, pode ser que seja um drama. Mas você é leigo, não tente adivinhar quem está fazendo o drama e quem não está fazendo o drama. Não tá. Né? Se a pessoa vem a se suicidar, por exemplo, é uma culpa que você pode carregar pelo resto da vida. Então ofereça ajuda. O que eu posso fazer por você? Por que você está triste? Me conte os motivos. Ou às vezes quando o transtorno, quando a depressão já está bastante instalada, que é bem nítido, até mesmo para um leigo, e que aquele doente não tem sequer forças para sair da cama, é preciso que um parente próximo, um amigo, faça esse movimento de tirar a pessoa da cama, bota no carro, leva a um psicólogo de confiança, a um psiquiatra, a um CAPS, né? Às vezes o próprio doente não tem forças para dar o primeiro passo. E há uma recusa também da pessoa que ela está na depressão ali, mas eu acho que a maior dificuldade no tratamento é a aceitação, que precisa de ajuda. A pessoa depressiva, com diagnóstico de transtorno depressivo maior, ela sente um desânimo muito grande, uma falta de esperança em tudo e em todos. Então, acho que esse é o principal motivo para que ela não busque ajuda. Ela não acredita no psicólogo, não acredita no psiquiatra, não acredita na família, não acredita em Deus, não acredita em nada. Então, primeiro isso. E, às vezes, também a dificuldade de aceitar que ela tem uma doença, né? Porque é um assunto tabu ainda, os transtornos mentais são tabus. Até a própria pessoa, às vezes, que está doente, ela fala, não, isso é frescura. Sim, isso é frescura minha, isso passa, eu preciso mudar. A pessoa vai lá na frente do espelho, bate no rosto, fala acorda, funciona durante 5 minutos. Depois volta lá está ela de novo triste, desanimada, sem esperança. E a evolução pesada, né? Porque isso, o quadro, conforme ele vai evoluindo, ela vai se destruindo emocionalmente cada vez mais, e mais culpa, mais pesar, mais desânimo, menos vontade de praticar aquilo que antes era normal. Sim. Menos alimentação de qualidade, sono conturbado, sedentarismo, e as relações de corpo e mente vão se encaminhando cada vez mais no processo de decadência. A questão psicólogo e psiquiatra. Muitas pessoas falam, vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra. A pessoa fala, você é doido? Você tem problema? Qual a separação disso? Porque muitas pessoas não compreendem. Pensa, para mim, um psiquiatra tem que ser doido. E psicólogo virou, não, quando eu for renovar minha CNH ou algo desse jeito, eu vou procurar um psicólogo. Em quais situações a pessoa deve procurar? Tanto a orientação, a ajuda do psicólogo e do psiquiatra. Coincidentemente, eu postei um vídeo nas minhas redes sociais esses dias, fazendo justamente a diferenciação entre psicólogo, psiquiatra, psicanalista e outros profissionais da saúde mental. O psicólogo é formado em psicologia, né? Cumpriu ali os 5 anos da graduação em psicologia, e o psiquiatra ele é formado em medicina, né? Que fez uma especialização na área de psiquiatria. Basicamente, os dois fazem diagnóstico de transtorno mental. Ambos podem fazer terapia, psicoterapia. É bem mais frequente que o psicólogo faça psicoterapia, enquanto o psiquiatra fique por conta do diagnóstico e da prescrição de medicamentos. Essa seria a diferenciação da coisa, sim, né? Sim. Doutor, dentro de João Pinheiro, o senhor profissional daqui, as pessoas estão, e a gente tem um índice muito grande aqui de depressão. Muito grande. Acredito eu que muito até pela questão social, tendo em vista que João Pinheiro é uma cidade de pessoas muito humildes, né? Humildes não no sentido de não saber ler e escrever, mas de pessoas que passam mesmo dificuldades. Talvez isso seria um fator de influência para ter um índice tão alto de depressão dentro da nossa cidade. Pode ser que seja, mas eu destaco como principal razão o caos que a nossa sociedade vive. O caos moral, o caos econômico, social, político, né? O Brasil é um país que tem altos e baixos, muitos altos e muitos baixos, mais baixos que altos, né? E em um espaço de tempo muito curto. É um país em transformação, as exigências são muito grandes, né?
a vida acadêmica exige muito, o trabalho te exige muito, novas doenças aparecendo aí, como o burnout, né, que é uma estafa mental provocada pelo seu ambiente de trabalho. Quando a gente fala nas capitais, por exemplo, isso é pior ainda, você pensar que o cidadão tem que ficar 2 horas no ônibus lotado para ir trabalhar, depois mais 2 para voltar. Né, então, violência. acaba dando uma pressão muito grande. Sim. E uma coisa que a gente observa, tem números que o índice maior de pessoas na prática do suicídio de 15 a 30 anos de idade, embora o senhor tenha me falado que esse número não é bem isso, que o idoso tem um número maior, né, nessa questão toda. Sim, muito tem se falado no crescente índice de suicídios entre jovens de 15 a 19 anos, se não me engano, de 15 a 19 anos. Esse número cresceu nas últimas 2 décadas cerca de 30%. Esses números aí são números da OMS, a Organização Mundial da Saúde, números do Ministério da Saúde, números também da CVV, que é uma ONG muito importante lá de São Paulo. Esses números eles são conflitantes, mas são muito semelhantes. O que será que estaria acontecendo com os jovens? Será essa geração de não ter freio, das coisas sem limites, de onde os pais têm menos autoridade sobre os filhos, já que o sistema faz isso com os pais, né? A criança ela não pode se desenvolver uma forma de trabalho para ocupar como era em tempos antigos, e hoje muito preso a um sistema. Esse sistema deve ser seguido. Esse sistema tem dado prova que tem adoecido a população, não só nessa classe de idade, mas essa classe de idade parece que ela tem sentido mais essa pressão. Sim, tem alguns estudos que apontam as redes sociais também como fatores de forte influências para a depressão e mesmo o suicídio, né? O pessoal posta lá aquela vida linda, maravilhosa, impecável, né? E a vida real ela não é assim. Um adulto tem mais clareza de discernimento para entender que aquilo ali é um retrato de momento. O cara está na praia, o cara está bebendo, o cara está passeando, que aquilo é um retrato de momento, né? Agora o jovem, o adolescente, ele pensa que a vida de todo mundo é daquele jeito, maravilhosa o tempo todo, e só a dele que não. Quando ele tem um choque de realidade, ele adoece mentalmente, espiritualmente, e caminha aí para tentar contra a própria vida. Seria basicamente isso. Basicamente isso. Claro que não é uma postagem na rede social, não é uma criação mais autoritária dos pais que vai fazer uma pessoa desenvolver a depressão e se suicidar. É multifatorial, mas que isso contribui. Grupos de risco. Grupos de risco. Homens se suicidam 3, 4 vezes mais do que as mulheres. Idosos acima de 60 anos, embora essa parcela de jovens aí de 15 a 19 anos esteja numa crescente, e isso choca muito mais a sociedade do que a morte de um idoso, mas os idosos ainda são um grupo de risco. Transtornos mentais, pessoas que já tiveram uma tentativa anterior de suicídio, e dentre esses transtornos mentais, a depressão, sem dúvida, é a mais associada ao suicídio em números brutos. Mas tem transtornos como o transtorno bipolar, por exemplo, onde a pessoa com esse diagnóstico tenta mais o suicídio do que a pessoa com depressão. Só que o número de diagnósticos do transtorno bipolar é menor do que os transtornos depressivos. Transtornos de personalidade borderline também. Borderline, que seria explicar o pessoal que não entende borderline, um transtorno borderline. É um transtorno de personalidade. E o que é uma personalidade? A grosso modo, é o jeitão que todos nós temos de funcionar, né? As pessoas falam, fulano é tímido, fulano é nervoso, fulano é vergonhoso. Isso aí nada mais são do que traços de personalidade. Quando a personalidade da pessoa fica muito rígida, muito inflexível, aí está o transtorno de personalidade. Causa sofrimento a ela e aos familiares e amigos, enfim. No caso da personalidade borderline, o que a gente percebe é uma angústia muito grande, uma sensação constante de vazio, uma busca desesperada por atenção. Essas são as características da pessoa com borderline. Quando a pessoa está profundamente doente, ela pode sim tentar o suicídio. Muitas das vezes é nesse caso que tem um suicídio para chamar a atenção. Olha para mim, eu existo, né? Então a pessoa faz algumas tentativas de suicídio e às vezes ela pode chegar a consumar. É um assunto a ser mais discutido, né, Jonas? Porque há uma rejeição da discussão,
Há uma certa forma, até a religião pega muito pesado na questão da... Porque a primeira coisa é, se está doente, você está pensando nisso, você vai para o inferno. Isso não ajuda. Né? E a própria religião trata assim, porque biblicamente o suicídio ele é uma abominação. Né? Seria uma prática imperdoável dentro da própria Bíblia, dentro do próprio Evangelho. Que as pessoas acabam falando que sempre há falta de Deus, sempre tem esse sempre envolve falta de Deus, e acha que porque a pessoa fez isso, ela vai cometer esse ato, é porque é falta de Deus na vida dela. Muitas vezes não é bem isso, né, doutor? Essa situação realmente, eles costumam dizer que é a falta de Deus na vida da pessoa. De forma alguma. A religião é importante para um estilo de vida saudável? É importante sim. Agora, a religião não pode ser imposta, né? E é um fator que causa depressão e leva ao suicídio. É impor algo sobre alguém que não tem esse preparo. Com certeza. O suicídio está muito interligado com a desconexão social daquele sujeito. Veja bem, pessoas acima de 60 anos são pessoas que estão desconexas com a sociedade. O mercado de trabalho expulsa essas pessoas, né? Essas pessoas já não têm mais aquele padrão de beleza que a sociedade exige, não tem mais saúde para fazer determinadas coisas que ele fazia quando era jovem. Então é um grupo desconexo da sociedade. Qualquer transtorno mental é fator de risco para o suicídio. E as pessoas com transtorno mental não são excluídas de certa forma da sociedade? Sim. São excluídas. Grupo de risco também, eu não mencionei, LGBTs. Né? O homossexual sofre muito com a pressão e rejeição. Muito. Porque outros grupos que sofrem discriminação, como por exemplo os negros, vamos pegar os negros aqui, eles sofrem discriminação na escola, no mercado de trabalho, na rua, em qualquer lugar. Mas em casa não, porque o pai dele é negro, a mãe dele é negra, os irmãos, né? Então o pai do cara não chega e fala, deixa de ser negro, cria vergonha. Não, ele é negro, ele é como ele é. Agora, um homossexual, ele enfrenta dificuldades dentro da sua própria casa. Dentro da sua casa, dentro do convívio de trabalho, dentro da família, fora da sua casa, na sua parentela. Né? Acontece muito isso, infelizmente. Sim, a gente vê casos, né, até pela questão da homofobia em si, né, casos aí de pessoas que se assumem com certa idade e o pai ou a mãe já tem um fundamento pensado, já não aceita aquele filho através do que ele se aceitou ali. Então já é um problema que entra em cima do Senhor, a questão da homofobia, dos amigos, dos colegas, dos conhecidos que vão saber que ele se identificou naquela situação ali e não vão passar a aceitar ele mais na sociedade. Então as pessoas vão ter uma dificuldade maior. Eu acredito que até dentro disso daí entra muito a questão de hoje a autoridade do pai estar preso a um sistema que limita os pais até certas circunstâncias e muito se dá. O filho toma decisões precipitadas, o pai já não tem mais aquele poder de correção, de dizer sim ou não para aquela situação, e depois essas decisões tomadas precipitadamente, irresponsável, né, sem medir o tamanho da consequência das coisas, também adoece a pessoa, e talvez esse índice de 15 a 19 anos se encaixa mais ou menos aí. Sim, o que eu percebo é que os pais de hoje em dia, eles não querem ser pais, né? Antes do filho nascer, tudo maravilha, vamos construir uma família, vamos ser pai, etc, etc. Depois que o filho nasce, tem doença, tem choro, tem despesas, com fralda, com alimentação, etc, etc, etc. E aí, os pais terceirizam essa paternidade para a internet, para a televisão, para a avó do menino, né? E não querem ser pais. Vou dar o celular para esse menino ficar quieto. Dá o celular na mão do menino, deixa ele ali 2, 3, 4 horas criando problema de vista ali na frente do celular. O senhor, como psicólogo, o que o senhor tem identificado dentro de o uso para criança celular muito antes de uma idade, para que ele tenha um melhor controle sobre aquilo e não passe a ser controlado pelo aparelho? Em primeiro lugar, antes de fazer mal para a mente, para o pensamento, faz mal para as vistas, né? E se você coloca os fones de ouvido também, vai estourar seus tímpanos em pouco tempo. Então já está aí e já começa errado daí. No início prejudicando a saúde corporal. Saúde física. A saúde física. Né? Segundo lugar, no celular, por mais joguinhos que esteja baixado ali, por mais vídeos do YouTube que estejam ali à disposição da criança, do adolescente, o celular jamais irá substituir um ser humano.
jamais irá substituir um pai e uma mãe. E o sistema tem feito meio que isso. Quem está próximo está longe, quem está longe está próximo. Muito. São situações em que os pais também têm que ter um controle disso aí, né? A gente viu recentemente aí a questão das crianças aí, aquela brincadeira da baleia azul, que a gente viu crianças aí que chegaram a tentar cometer suicídio com brincadeiras desse tipo nas redes E o próprio sociais, Momo, pensa o Momo. Nossa, Meu filho, um monstro ligou pro meu filho. O que eu faço? Acho que a primeira coisa é tirar o telefone do teu filho que não tem preparo para saber desligar uma ligação. Não seria mais ou menos isso? Com certeza, não tem nenhuma orientação ali de que aquilo pode desencadear em uma coisa mais grave, como por exemplo um suicídio. Então a criança acompanha o jogo, acha aquilo interessante, uma brincadeira, um desafio. Daqui a pouco lá está ela com faca na mão, com veneno na mão, empurrando o irmãozinho ladeira abaixo, etc, etc. Então a vigilância de um adulto ela é indispensável, não tem celular, não tem aplicativo, não tem site algum que substitua uma família bem estruturada. Doutor, estamos no Setembro Amarelo, campanha contra o suicídio. Acho que eu sou contra certas datas e certas aplicações de Dia das Crianças, a criança se torna algo diferente. Dia dos Pais, o pai se torna mais importante. Dia das Mães, a mãe se torna mais importante, mas no resto pode se lascar todo mundo, né? Como que o senhor vê? Tem um mês batendo em cima dessa tecla, mas qual a importância desse mês? E não necessariamente ficar preso a um mês. Isso Não. pode ser tratado 24 horas por dia. Nos casos que você citou aí, o comércio tem muito interesse nisso, né? Dia das Mães, dia não sei de quê, dia não sei de quê. Nesse caso específico do Setembro Amarelo, eu acho muito válido. Não tem ninguém tentando vender produtos, né? Chama a atenção para um problema de saúde pública grave, né? E que precisa ser debatido. Então tem o dia 10 de setembro, que passou agora, que foi oficializado pela OMS como Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio, né? Aqui no Brasil criou-se essa campanha do Setembro Amarelo, né? Abrangiu o mês inteiro como um mês de prevenção. Mas a prevenção, como você disse, ela tem que ser diária, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Mas é uma campanha muito bacana, artistas aderiram, muitos profissionais da saúde, Conselho Federal de Psicologia, de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, aquela instituição que eu falei para você, o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG lá de São Paulo, que faz um trabalho muito bonito, desde os anos 60 já. Eles têm um número que eu acho interessante, pode divulgar aqui? Pode ficar à vontade. O número da CVV é 188, ligação gratuita. São voluntários, muitos deles com formação acadêmica na área da saúde, que estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, atendendo ligações de pessoas depressivas, pessoas com ideação suicida. Eles fazem um trabalho muito bacana lá. Assim, ó, é um assunto que, discutido, acho que a gente vira dia, vira noite aqui, né? Para encerrar, doutor, eu queria que o senhor deixasse, se o Jonas não tiver mais nenhuma pergunta a fazer... Sim, só uma questão aqui, só para finalizar. A questão que o senhor tinha falar para a gente, a questão sobre o transtorno bipolar. Acho que entra muito nessa questão também, né, da depressão. E muitas vezes a pessoa está alegre demais, está eufórica, de repente o semblante baixa, ela já fica triste, está desanimada, já está pensando em cometer suicídio e muda de repente o clima dessa pessoa. É só falar um pouquinho para a gente sobre essa questão também, né, do transtorno bipolar. Sim, a depressão ela já é exaustivamente discutida no mundo acadêmico, né? O transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline, que também são fatores de risco de suicídio, eles são menos discutidos. O borderline é que tem essas características de alternância de humor durante o dia. A pessoa acorda bem, na hora do almoço já está mal, à tarde já está bem de novo e à noite está mal de novo. O transtorno bipolar ele também alterna ciclos de depressão e de euforia, mas os ciclos são mais espaçados, coisa de 2 meses, 3 meses, são períodos mais marcados, entendeu? E a pessoa pode sim cometer suicídio, tanto no período de depressão, quanto no período de mania, que ele está mais eufórico. Não é algo fácil de fazer uma separação, né? Igual o senhor falou, esse bipolar com esse borderline. Como identificar isso? Essa pessoa é bipolar? Ou ela está com esse outro sintoma? O diagnóstico da depressão ele é relativamente fácil. O diagnóstico de borderline e de bipolar são diagnósticos difíceis, né? Eu não incentivo um leigo a tentar fazer diagnóstico no seu marido, na sua esposa, no seu irmão.
Você pega a pessoa, leva... Difícil compreensão, precisa de um profissional para acompanhar. Sim. Né? Leva um profissional da saúde mental. Isso aí. Doutor, eu queria que o senhor deixasse então uma orientação para a nossa população e fizesse o seu merchan também, quem quiser procurar o doutor para estar conversando, em qual momento as pessoas mais procuram um psicólogo, faz o seu merchan aí, né? Vender seu peixe também e deixar a orientação para a nossa população piauiense. E já quero agradecer ao senhor pela atenção, pela oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto que é de muita importância, acho que para todos, né? Não se divide por classe, o pobre suicida mais o rico, não. A gente vê que isso aí não escolhe religião, raça, cor e nem padrão social, né? Isso é uma doença que atinge todo mundo. Exatamente. E desculpa aí pelo nervosismo, que a câmera em cima da minha cara aqui, é uma coisa que eu estou acostumado com ela todos os dias, mas espero ter solucionado as dúvidas de vocês, muito bom. ter dado a minha contribuição aí para os espectadores. O transtorno mental, infelizmente, ele é, como você falou, muito democrático, né? Um leigo pode pensar que o transtorno mental atinge mais o pobre, mas não é verdade. Ele é muito democrático, atinge todas as classes sociais e não tenhamos resistência quanto a isso. Busque ajuda, procure um psicólogo de sua confiança, procure um psiquiatra de sua confiança, converse com seus familiares sobre isso. Notou uma diferença comportamental muito aguda? Converse com seu familiar. O que está acontecendo? Eu posso ajudar? Vamos até um profissional da saúde? Entra aqui no carro, eu vou te levar ali no psicólogo para a gente conversar. Ninguém é doido por causa disso, entendeu? Problemas emocionais, tristezas, um certo abatimento, hoje em dia é normal. Todo mundo sente de vez em quando. As cobranças sociais, elas são muito grandes, né? Então, é para isso que o profissional da saúde mental está aí. Eu estou à disposição de todos. Vai achar o senhor aqui, endereço, telefone. O Capitão Sancho, esquina com Juca Cordeiro, sala 103, prédio da Faculdade Atenas, WhatsApp 34 99264 3810, Vivo, código 38 99943 3873. Qualquer pessoa que estiver em situação de desespero, de desamparo, estou disposto a atender. Questão de preço, de valor de sessão, tudo negociado. Se a pessoa não puder, não tiver condições, a gente atende assim mesmo, né? O importante é o bem-estar. Isso aí, faz um trabalho voltado para a vida, né? A questão financeira ela é consequência. Secundária. Eu acho que quem trabalha assim, eu acho que Deus abençoa muito e cresce muito profissionalmente, porque coloca primeiro a vida, primeiro o seu próximo e o resto é consequência, né? Eu quero parabenizar o senhor por essa atitude do senhor, pela forma que o senhor trabalha, né? Novamente agradeço pela atenção, Jonas. Sim, doutor, prazer imenso, né? Participar desse bate-papo com você, com o Gerson Sputnik, né? Então, para a gente finalizar aqui, eu acho que o certo é oferecer ajuda e não julgue, né? Que é o certo se dizer nesse momento aí. A gente tem que oferecer ajuda para essas pessoas, que realmente é um assunto sério que tem que ser debatido e tem que mudar essa situação que a gente vive no país tão grande. Falou tudo. Isso aí. Pessoal, compartilha, curte a nossa página, se inscreve no nosso canal, entra lá no nosso site www.sputnikvozboa.com.br, aparece um sininho lá, clica nesse sininho que você vai ser notificado sempre que entrar uma matéria nova. Esse trabalho aqui sendo feito, esse bate-papo gostoso aqui com o doutor, a gente está passando no nosso jornal, mas também fica disponível no canal no YouTube, na nossa fanpage e na matéria que a gente vai fazer em cima desse assunto, né, do Setembro Amarelo, depressão, suicídio, grupos de risco, a gente vai estar colocando lá, viu? Vai seguindo nós aí, tamo junto, até a próxima.